Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um estudo do livro do Evangelho de João. Hoje a gente vai dar sequência no que já foi falado anteriormente. Hoje a gente está no capítulo 3, a gente vai falar um pouco sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, o objetivo desse encontro, por que João coloca esse encontro no seu Evangelho, o que Jesus fala para Nicodemos, que aspectos a gente pode tirar do novo nascimento, o que a gente pode entender do novo nascimento, o que a gente pode aprender disso tudo. Aí estamos aí de novo com o Matheus. Fala, Matheus, beleza, cara? Beleza, galera? Bora. Vocês estão vendo aí que está um pouquinho diferente a imagem, o layout. A gente está tentando fazer algo um pouquinho melhor, né? Dar uma cara nova pro estudo. Aí você pode botar aí nos comentários se ficou bom, se ficou ruim, se tá dando pra ver a gente direitinho. Beleza? Então vamos começar. Como normalmente a gente faz, vamos começar orando. Vou pedir pro Matheus orar. Amém. Jesus, nós amamos o Senhor, nós amamos o seu nome. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha agora e derrame fome e sede sobre nós, Senhor, que o Senhor derrame agora. Ó Deus, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Jesus, Tu és tudo o que nós queremos, Senhor, Tu és tudo o que nós necessitamos. Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, de forma poderosa nesses dias, Senhor. No nome de Jesus, eu te peço isso agora. Amém. 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 Vambora, vamos entender tentar passar alguma coisa que a gente tem estudado. Então, primeiro ponto, né, a gente vai tratar do versículo 1 até o versículo 21, né, que fala exatamente desse encontro de Jesus com Nicodemos. Então, a gente passou um pouco estudando sobre quem foi Jesus, a gente estudou de onde ele veio, qual princípio ele estava, a gente viu que ele era Deus, a gente viu que ele veio ao mundo como um homem, e agora ele se encontra com Nicodemos, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é quem é Nicodemos, né? Se a gente for analisar aqui o versículo 1, e havia entre eles um fariseu. Então, o primeiro ponto é que Nicodemos era um fariseu. O segundo ponto, né, é que esse fariseu ele era considerado uma pessoa muito importante para os judeus, né? Ele era como se fosse o principal ali no meio dos judeus, e Nicodemos ele fazia parte de um sinédrio também. A gente consegue ver isso em alguns textos, que ele fazia parte de um sinédrio, que seria uma assembleia, seria uma cúpula ali de fariseus, uma reunião de fariseus, uma reunião de pessoas importantes para Israel. Ele também era como se fosse um líder, né, de Israel, um governador, entre aspas, né, alguém que ditava as leis do povo. Acredito que seria mais como um senador, né, o cara que edita as leis, a pessoa que controla a ordem, que controla a moral, que diz o que é certo e o que é errado. Ele também era uma pessoa que tinha o papel de interpretar a lei de Moisés. Ele era uma pessoa estudiosa da lei de Moisés, ele era um mestre, e ele fazia essa interpretação para o povo, e ele dizia o que era certo, o que era errado, o que era melhor de se fazer, como não fazer. E alguns estudiosos vão dizer que eles criavam algumas melhorias para te ajudar a cumprir a lei. Eles colocavam algumas regras a mais para te ajudar a cumprir a lei de Moisés, entre aspas, te facilitar ou te obrigar, talvez, não sei o que seria melhor dizer nesse ponto. Mas é isso, Nicodemos ele era essa pessoa muito importante para Israel, um mestre, alguém que se relacionava com o povo de forma moral e de forma que criasse leis ou que ajustasse as leis para que você tivesse uma vida melhor, uma vida moral diante de Deus, tá? Nicodemos era essa pessoa aí, ele participava desse sinédrio, dessa assembleia. O que mais que a gente pode falar?
ele era também uma pessoa bem rica, uma pessoa que tinha posses, uma pessoa que não era pobre. Então isso a gente pode ler em João 19, 39, onde a gente vai ver que ele oferece um perfume, algo, vou botar lá, só pra gente não falar besteira. João 19, 39, capítulo 19, 39. Diz assim, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu à noite a Jesus, levando 100 aratéis de um composto de mirra e óleos, e aloés. Nome difícil pra caramba. Então, Nicodemos, ele se dirige levando algo de suma importância, que era mirra naquele tempo, e algo caro também para aquele tempo. Então a gente pressupõe que Nicodemos era alguém rico, e também pelo seu alto nível de importância para Israel, ele provavelmente era alguém que tinha bastante posses. Então Nicodemos era essa pessoa, um mestre da lei, uma pessoa importante para Israel, e ele vai ao encontro de Jesus, né? Esse é o primeiro ponto. Algo a acrescentar de Nicodemos, cara? Acho que não, né? Acho que ele era exatamente isso. Não tem muito mais o que acrescentar, não. Só para você entender, ele era uma figura muito importante para Israel. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo a nossa live tenham esse entendimento também. Segundo ponto que a gente tem que tentar entender ou perceber era qual foi o objetivo de João ao citar Nicodemos no seu evangelho. Qual era o objetivo de João ao trazer esse encontro até nós? E eu penso em alguns pontos aqui, né? O primeiro, e a gente vai ver logo isso no versículo 3, quando João 3, versículo 3, é quando Jesus ele responde para Nicodemos: verdade, verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, eu entendo que o objetivo de João ao trazer Nicodemos e esse encontro seja mostrar a centralidade do novo nascimento, ou a centralidade ou a importância de se ter um novo nascimento. Porque, como a gente falou, esse é o primeiro ponto. Como a gente falou, Nicodemos era alguém muito estudioso, alguém que dominava as leis ou que entendia muito bem as leis. Então, quando Jesus ele traz essa ideia para Nicodemos, olha, é necessário que você nasça de novo, né? Então eu acredito que João ele está trazendo a centralidade do nascimento e colocando o novo nascimento num lugar muito mais alto do que o cumprimento da lei em si, do que o cumprimento moral da lei. Porque Nicodemos, como um doutor da lei, certamente ele guardava sábados, certamente ele jejuava 2 vezes por semana, como a gente vê no Didaquê, lá dos apóstolos. Eu acredito que esse jejum 2 vezes por semana era comum no povo de Israel. Provavelmente ele orava, e orava muito. Ele tentava buscar a Deus com as ferramentas que ele tinha, e ele tinha muito entendimento de quem era Deus, da lei de Deus, dos propósitos de Deus também. Se ele fosse olhar a lei, ele saberia, ele interpretaria os profetas. Então, João, ao colocar isso, essa frase de Jesus, essa resposta de Jesus a Nicodemos, ele está querendo dizer que o novo nascimento está muito acima de todas essas coisas. Por mais estranho que pareça, poxa, o novo nascimento está acima de orar e jejuar, sim. É algo de suma importância, e a gente vai ver isso depois. Mas que... Meu Deus, hein? Fala. Acima de qualquer rito, de qualquer ação minha para Deus. Tá muito acima. Acho que essa é a principal ideia de João. A gente vê no versículo 2 como que Nicodemos ele se achega a Jesus. Ele se achega com entendimento. Tipo, ele olha, deixa eu ver como é que ele disse.
bem sabemos, né? Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então ele chega com entendimento, ele chega, eu sei quem você é pelo que você tem feito, eu tenho visto os seus milagres. Por mais que a gente não tenha visto muitos milagres de Jesus aqui em João, no Evangelho de João, os outros evangelhos relatam muitos milagres de Jesus quando ele estava no templo, ele curou muitas pessoas. Então, as pessoas vendo começaram a reconhecer nele algo diferente, né? Na aula passada a Juliana falou sobre o que houve ali no templo e como as pessoas queriam um sinal de Jesus, e ele demonstrou esses sinais de cura. Ele fez algumas coisas ali e as pessoas enxergaram nele alguém diferenciado. E Nicodemos, ele chega até Jesus com esse entendimento: olha, eu sei quem você é, eu sei que você é mestre vindo de Deus, porque só alguém que vem de Deus poderia fazer tais coisas. Então, ele chega a Jesus com bastante entendimento, né, da lei, dos profetas e de tudo que ele tinha visto, e Jesus dá uma resposta estranha. Se a gente for ver o contexto, ele não fala, pô, beleza, é isso mesmo, sou eu mesmo. Não, ele não se revela para Nicodemos. Ele fala, importa que você nasça de novo. Todo o teu entendimento é necessário que ele nasça de novo. Tudo que você faz é necessário que nasça de novo. Embora Nicodemos fosse mestre, isso de nada vale se você não nascer de novo. De nada vai valer isso. Então eu acredito que esse é o objetivo de João. E também, se a gente for pensar no encontro de Jesus com Nicodemos e de Jesus com a mulher samaritana, como a gente estava conversando, Mateus, tem um objetivo aí também, de fazer esse contraponto de o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então é importante, e mais para frente a gente vai fazer esse comparativo de tentar entender como que Jesus se achegou a Nicodemos, ou melhor, como Nicodemos se achegou até Jesus, e depois como que Jesus já estava no poço e a mulher samaritana que vem até ele. Ou melhor, a mulher samaritana já estava no poço e Jesus vai até ela. Jesus a encontra, né? Então são aspectos para a gente tentar entender esse objetivo. Tá, passado esse ponto, a gente vai entrar acho que no principal assunto, né, que é o novo nascimento, ou o nascimento da água e do Espírito. Se a gente for ler aqui no versículo 4, vamos ler o 3, né? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no 4, disse Nicodemos, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, tá, a gente entende esse ponto, mas a gente queria dar um entendimento talvez mais profundo para esse tema, novo nascimento. A gente sabe que é um batismo, a gente sabe que é se lançar nas águas e nascer, sim, assim como a gente tem feito, mas existem alguns detalhes para a gente pegar. Por exemplo, batismo. Se a gente for pensar em batismo, olhando para esse texto, a gente percebe dois batismos: o batismo na carne e o batismo no Espírito. Correto, Mateus? Tá indo bem? Um batismo na carne e um batismo no Espírito. Eu entendo que esse batismo na carne é você simplesmente nascer de mulher, um nascimento normal. Quando sua mãe ela te gera no ventre, você nasceu, você foi batizado na carne. Você acabou de nascer, você recebeu um batismo na carne. Os que são batizados na carne são carne. Todos nós somos batizados na carne. Todos nós nascemos na carne. Por isso que algumas aulas passadas a gente falou que porque nascemos na carne, nos tornamos pecadores por conta do pecado original, por conta do primeiro pecado de Adão,
aquele pecado que nos coloca contra Deus. Então, nós fomos batizados nisso. Esse é o primeiro batismo. Por isso Jesus fala, quem é nascido na carne é carne, ou quem é batizado. Porque sempre ele vai trazer o novo nascimento como o batismo. Então, nascer é ser batizado. Quando você nasce, você foi batizado. Só que na carne, né? E se a gente for olhar algumas relações, você vai ver que você nasce, você está na água ali, né? Você está dentro d'água, você nasce e você sai daquela água. E quando você toma a atitude de se batizar, você mergulha nas águas e levanta. E o próximo ponto o outro batismo seria o batismo no Espírito, quando você é batizado no Espírito. Hoje, para nós, existe só o batismo de Jesus, claro. A gente é batizado em nome de Jesus, recebendo o que ele fez na cruz. Só que se a gente for entender o momento de Jesus e de Nicodemos, Jesus estava vivo. Jesus, ele ainda não tinha consumado a sua obra. Então, eu queria entrar nesse tema de o batismo de João Batista, o que João Batista fazia, e o batismo de Jesus, né? Que seria o que viria depois da morte de Jesus. A gente é batizado em nome de Jesus e não mais no batismo de João Batista. O batismo de João Batista, né? Só para a gente entender, era um batismo do arrependimento de pecados, né? Já o batismo em Jesus é o batismo para a remissão de um pecado específico, né? Por mais que a gente receba o perdão de todos os nossos pecados, o objetivo maior desse batismo é a remissão de um pecado original, de um pecado que nos fez estar distantes de Deus ou de perder a aproximação da nossa vida à vida de Deus. Então é esse batismo que vem a partir de Jesus, é esse o batismo no Espírito, é esse nascimento no Espírito que a gente vai falar. Então o batismo de João, ele era para arrependimento. Quando você ia até João Batista se arrepender, você estava dizendo, olha, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho pecados e eu preciso me batizar, não porque eu vou ter perdão de todos esses pecados, e sim porque eu reconheço que eu sou pecador, né? E um ponto que geralmente a gente vai travar nesse momento é porque Jesus se batizou no batismo de João, né? Porque Jesus decidiu se batizar no batismo de João, se ele não tinha pecado, ele não precisava reconhecer pecado diante dos homens, né? Uma coisa que ficou clara que fica clara no ministério de Jesus é que o ministério de Jesus, ele tem início a partir desse batismo de João Batista. Ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, ele vai para o deserto e a partir disso seu ministério começa. Então eu entendo que o objetivo de Jesus ao se batizar no batismo de João não era reconhecer os seus pecados, porque ele não tinha pecados, e sim iniciar o seu ministério. Porque se a gente for pensar no ministério de Jesus, qual era o ministério de Jesus? Se fazer como nós, se tornar igual a nós, ser como nós e reconhecer o que nós somos e levar sobre ele os nossos pecados. Então o primeiro ponto é Jesus. O primeiro ponto de Jesus quando ele recebe o batismo de João é ele dizer, olha, eu vou começar a cumprir aquilo que meu Pai me mandou que eu cumprisse. Eu vou começar a reconhecer os pecados de vocês, não os meus pecados. Ele encarnou a natureza que ele devia vir à terra e cumprir, né? Então Jesus, ele de fato não tinha pecado, mas ele se batiza reconhecendo os nossos pecados. Ele começa o seu ministério reconhecendo os nossos pecados. Por isso que Jesus se batiza no batismo de João.
Por isso que ele mergulha nessas águas e por isso seu ministério começa a partir dali, não porque ele tinha pecados. Certo, Mateus? Tá vivo? Beleza, galera? Até aí tá tranquilo? Então conseguiram entender? Não só isso, né? Apontava também para a justiça de Deus, que era fazer dele, né? Jesus na verdade estava ali quando ele batizado no Jordão, ali na verdade vira um lixão espiritual, né? Onde o Jordão ele vai desaguar no Mar Morto. Então esse apontamento, né? É onde Jesus estava na verdade levando a morte, e quando cativo era um apontamento, né? Que apontava. Show. Verdade, isso aí. Então, tava falando pro pessoal, né, que pode gerar dúvida nesse momento. Se você quiser, você pode colocar sua dúvida aí. Eu sei que você talvez esteja com vergonha ou de repente surgiu uma dúvida e você guardou para você. É legal você compartilhar essa dúvida aí para ver se é a dúvida de mais alguém, se a gente consegue responder, né? Então, entendemos por que Jesus, né, se batiza, né? E se a gente for ver nas passagens, João Batista fica até meio, caramba, eu vou batizar o Messias, aquele que é prometido. Ele fica meio, não, Jesus, eu não quero te batizar, você que tem que me batizar, não entra aqui na água não que eu não vou te batizar. Aí Jesus fala, olha, eu tenho que ser batizado, é necessário, tem que acontecer assim. E o batismo no Espírito Santo, né? É o batismo, o novo nascimento no Espírito, vamos colocar assim. Quando você nasce de fato no Espírito, isso acontece depois do que Jesus fez na cruz, né? Depois do ato de Jesus. E a gente acredita que é isso que Jesus está falando para Nicodemos. É esse batismo que Jesus está dando importância para Nicodemos, porque nesse tempo também tinha uma purificação que os judeus faziam, né? Que eles iam lá, meio que era entre aspas um batismo, né? Era uma purificação deles, e também era feito para gentios, quando os gentios queriam vir para ser judeus, né? Tinha essa purificação também, esse arrependimento, mas só para judeus o arrependimento, só para gentios o arrependimento, para judeus era purificação só. Eles não davam essa bandeira toda não. E esse novo nascimento no Espírito, eu entendo que assim como você nasceu de forma natural, você também nasce em você uma natureza espiritual, nasce em você de fato um novo homem, né? Conversando com Mateus, pensando, não encare o batismo como algo simplesmente simbólico ou simbolismo, ou só poxa, eu vou lá porque um dia eu aceitei Jesus e agora eu preciso mostrar para todo mundo que eu vou me batizar e eu vou nascer das águas e para fazer um simbolismo. Não, nos últimos tempos eu tenho pensado que não é simplesmente ou não é um simbolismo. De fato, algo acontece no mundo espiritual, algo acontece dentro de você, você passa a nascer uma nova pessoa, algo novo nasce dentro de mim e de você, algo novo nasce dentro de nós. E é gerado pelo próprio Espírito. Isso, exatamente. Mediante o arrependimento da pessoa, né? O Espírito Santo, por isso essa linguagem da água, ele renova na mentalidade da pessoa, no interior da pessoa, o pensar sobre Deus, o pensar como Deus, né? A tristeza segundo Deus. Por que essa tristeza segundo Deus? E agora você olha para a condição, para a minha condição, e vejo que diante da santidade dele eu estou devendo, preciso ser salvo. Então essa renovação da água, né? É o que me habilita a ser batizado. Isso. E não simplesmente eu vou lá para cumprir um ritual. Porque nessa, irmão, muita gente toma banho só. Banho de piscina. Fala sério. Não tem arrependimento, não tem novo nascimento.
não tem a consciência, né, do que eu estou fazendo, né? Exatamente. Isso aí. Tem Aí que ter essa consciência. Só dá um mergulho e volta. Uma coisa que a gente estava falando, né, que vai englobar isso tudo, são os pontos da salvação, como ela ocorre, né? A gente falava sobre justificação, santificação, regeneração, e a gente ficou um tempo batendo cabeça com isso. Tempo pensando, lendo Bíblia de estudo, lendo livros, tentando entender quais são os pontos, e acho que o melhor entendimento, né, seria colocar primeiro a justificação, depois o batismo e depois a regeneração, a santificação, né? O batismo ficando entre esses dois pontos, da justificação, da santificação ou da regeneração, né? Então, a justificação, para a gente entender, é aquele primeiro momento que você reconhece que você tem pecado e que Jesus é quem vai tirar esse pecado de você. É o momento que o ato de Jesus se torna parte da sua vida. Você é justificado por Deus. E nisso, a gente até anotou, isso não significa ser santo internamente. Isso aí. Isso não significa que você é santo internamente. Significa que Jesus te justificou diante de Deus. Ou seja, a justificação fala de um débito que eu tinha e que agora, mediante a Jesus, um débito que eu tinha, que eu devia a lei de Deus, agora em Jesus, por ele ter sido a justiça de Deus e cumprir, eu não tenho mais esse débito. Isso. E não quer dizer que você tem consciência que você devia, que você estava devendo e que isso era ruim. Não, significa que alguém pagou e você se deu bem. Isso aí. Agora vamos para a próxima etapa. Alguém resolveu o teu problema e você ficou bem. O batismo no Espírito, no nascimento do Espírito, é quando nasce essa mentalidade do Espírito dentro de você, e é o que o Mateus estava falando sobre as águas e ser lavado pelo Espírito. É o início de um processo que a Bíblia vai chamar de regeneração, né? Regeneração renovação ou regeneração. Que a gente pode ler isso em Tito 3, 5 a 7. É a passagem que você tinha falado, eu anotei aqui, Mateus. Se você puder ler aí Tito 3, 5 a 7. Abre com a gente aí. Vou ler aqui, ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a gente vê que há uma regeneração, né? É tornar algo que era, mas agora não é, então vai ser regenerado algo que se perdeu. Então, se a gente for pensar em algo que a gente perdeu, né, o mais óbvio é pensar que a gente perdeu a imagem de Cristo, a imagem de Deus, ou o que a gente era no Éden, ou quando Deus nos criou, né, antes da queda do homem. Então, o que foi perdido e o que a Bíblia está restaurando é essa imagem de Deus e esse relacionamento franco diante de Deus, esse relacionamento um a um diante de Deus. É isso que vai ser restaurado, ou regenerado, ou santificado, né? É uma santificação. Porque se a gente pensar no que Deus é, Ele é santo. Então a gente tem que se tornar santo igual a Ele. Então é uma santificação também. É uma limpeza do Espírito, mas é uma santificação. E ponto de partida. Oi, não entendi, foi mal. É o ponto de partida. Isso, o batismo vai ser esse ponto de partida. Porque como a gente viu, a justificação ela não significa ser santo internamente, ou seja, na sua mente, no seu entendimento, você não está desejando ser santo todos os dias. Você foi justificado, ponto. É o que Paulo vai dizer
Você foi salvo, você está sendo salvo e você vai ser salvo, né? Passado, presente e futuro. Você foi justificado, mas agora você tem que ser regenerado e você tem que continuar sendo regenerado ou santificado até a volta de Jesus. E deixa eu ver, perdi o que eu ia falar. Então, basicamente, Samuel, aqui, Tá lembrando? enquanto você lembra aí, basicamente aquilo que a gente já havia conversado. Uma coisa é receber Jesus, outra coisa é permanecer em Jesus. Porque a gente não é chamado apenas para receber Jesus. Porque Paulo vai falar para a igreja em Colossenses que assim como vocês receberam Jesus, assim também vocês devem andar nele. Então, é o início da caminhada, é o start da caminhada, mas o destino é me tornar como ele. Nesse processo, aquilo que você falou, eu preciso permanecer. Então, por isso é necessário nascer de novo, ser batizado nas águas, ser cheio do Espírito, para que eu ande nessa perseverança até o final. Até o que a gente tem falado de ser um filho maduro, isso vai ter relação com isso, né? Porque ser filho maduro também é se tornar igual a Jesus, né? Ter o mesmo caráter de Jesus, isso só vem através da santificação, só vem através da regeneração, né? Então é um processo, processo. E a partir do batismo, o Espírito gera em nós uma consciência de pecado, uma consciência do que nós fizemos, uma consciência do que nós somos diante de Deus. Então já não somos somente justificados, mas estamos sendo santificados agora, ou regenerados, né? Era disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Era esse entendimento que Jesus estava passando para Nicodemos. Isso aí. E Nicodemos, ele, por um tempo, ele se apegou ao material de, poxa, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Né? Como é que vai funcionar isso de forma material? Né? Como é que isso vai funcionar? E Jesus, poxa, você não está entendendo o que eu estou falando de forma natural, vai ficar difícil de eu te explicar o que vai acontecer de forma espiritual. Sim. Então era basicamente isso. Então o primeiro ponto é justificação, o segundo ponto vai ser o batismo, e a partir desse batismo você vai ter uma vida de santificação, uma vida de renovação, regeneração diária, né? Do seu homem interior e do seu entendimento. Vou voltar aqui para João. O próximo ponto já é quando Jesus ele vai tocar na questão da serpente de Moisés, né? Ele vai trazer essa ligação. Isso tem uma ligação também com o batismo. É isso mesmo. Então em João 3 também vai chegar o momento que Jesus vai falar sobre uma serpente na época de Moisés, né? Isso está em Números 21:8, né? Quando Moisés ele levanta uma serpente no deserto. Então, basicamente, esse texto vai falar sobre o momento onde o povo de Israel pecou contra Deus, blasfemou contra Deus, ele não esteve de acordo com Deus, e Deus, por juízo, mandou serpentes, né? Eles foram picados por serpentes no deserto, serpentes abrasadoras, né? E o povo pede para Moisés orar a Deus e pedir um livramento daquilo, porque pessoas estavam sendo mortas por causa da picada daquelas serpentes, por causa do mal que aquela serpente provocou na vida daqueles homens, por causa disso. E Deus, ele diz para Moisés para que ele construísse uma serpente de igual forma e colocasse numa haste, para que todo aquele que se achegasse àquela serpente e olhasse para aquela serpente fosse curado. Parece esquisito ter uma serpente
cristã, né? Uma serpente boa no meio da Bíblia, né? Parece bem esquisito, mas foi exatamente isso que Deus mandou que Moisés fizesse. Então, nesse momento aqui que o povo olhava para a serpente, que ele se achegava até aquele poste, porque era um poste que ficava em um determinado lugar, e a pessoa que foi mordida deveria ir lá até aquele poste, olhar para aquela serpente de bronze, e aí ele seria curado pelaquela serpente na haste. Então, eu vejo também um reconhecimento do que aquela pessoa se tornou depois que ela foi mordida pela cobra. Deu para entender mais ou menos? Ela foi picada pela cobra, algo foi gerado na vida dela, e para que ela fosse curada, ela precisava reconhecer isso, o mal na vida dela, para que a partir disso ela fosse até aquela haste, até aquela cobra, olhasse para ela e cresse que Deus ia curar a partir dela, entendeu? Deus ia regenerar ela a partir daquilo, né? Então, a gente vê que depois de Jesus dar esse exemplo de Moisés, ele fala: importa que o Filho do Homem seja levantado igual aquela serpente no meio do deserto, né? Um ponto vai fugir um pouquinho mais interessante só para a gente entender é que em momento nenhum dessa conversa de Jesus com Nicodemos, em momento nenhum Jesus se revela a Nicodemos como sendo Messias, tá? Até nesse momento que ele fala: importa que o Filho do Homem, ele não fala: não, importa que eu seja levantado, não, em momento nenhum ele fala. Mas Jesus, ele diz que importa que o Filho do Homem seja levantado de igual forma foi aquela serpente no meio do deserto. Então, assim como a serpente foi levantada, importava que Jesus fosse levantado também de igual forma no madeiro, e que a partir do reconhecimento das pessoas do que elas se tornaram a partir do mal que a serpente os fez também, porque se a gente for ler Gênesis, foi uma serpente abrasadora de igual forma que gerou o pecado, ou que iniciou o pecado na humanidade. Então era necessário que o indivíduo reconhecesse em si próprio que ele foi mordido por essa serpente abrasadora, que ele foi picado e que ele está sujeito a morrer, e agora ele tem que reconhecer isso diante de todo mundo, assim como era feito lá no povo de Israel, reconhecer no meio de todo mundo, e teria que ir até aquela cruz agora, só que Jesus estaria lá, e ele ia ter que reconhecer o seu pecado diante de Jesus e do povo e falar: eu creio que Jesus pode me livrar disso. Eu creio que a partir de Jesus, Deus ele pode restaurar a minha imagem, aquilo que a gente está falando. A partir disso eu posso ser regenerado. Então, Jesus ele faz esse paralelo dessa serpente e agora dele ser levantado como algo que supriria toda a necessidade ou toda a implicação do pecado que foi gerado, uma vez gerado dentro do homem. Ele supriria toda a ira de Deus, todo o resultado desse pecado, né? Vamos dizer assim. E não é um assunto desconexo no texto, porque, né, serpente, agora Jesus, e relacionando o batismo, né, tem uma relação nisso tudo, né? Tem uma relação, principalmente de Jesus com essa serpente, e agora o batismo nisso tudo, né? O batismo, o começo dessa regeneração a partir de Jesus. O primeiro ponto é que a serpente deveria ser de igual forma que era a serpente na época de Moisés. Deveria ser o mesmo tipo. Isso deveria ser levantado. E agora o nosso problema era o pecado e não mais o veneno de uma serpente. Então Jesus deveria ser levantado como pecado, deveria ser erguido como pecado para que a gente fosse até ele e fosse feito a empatia, não sei, algo que nos colocasse próximos dele, e agora precisava ser levantado e a gente precisava reconhecer isso nele. E o batismo também é reconhecer, né? O batismo também é reconhecer quem nós somos, porque a partir do batismo nós reconhecemos quem de fato somos, quem de fato nos tornamos diante de Deus. Então essas três coisas se relacionam, essas três coisas se juntam também em si, né? O que aconteceu no tempo de Moisés, o que aconteceu
na época de Jesus e o que ficou de ordenança, o batismo, né? E é o que a gente sempre está falando, que o que aconteceu ali com Moisés era a sombra do que viria, né? Nada acontece por acaso na Bíblia. Aquela serpente não foi levantada por acaso, tinha um propósito. Ela foi levantada e depois Jesus seria levantado, a sombra daquilo que já tinha acontecido, agora seria revelado algo maior, né? Eu acredito que é isso, né? No geral, assim, no que a gente pode pensar no novo nascimento, no batismo, no que Jesus estava falando quando ele se compara à serpente de Moisés lá no meio do povo, né? Então, o objetivo dessa passagem, eu acho que fica claro. Jesus está nos impulsionando para Ele e para um novo nascimento, para uma regeneração daquilo que um dia nós perdemos, daquilo que um dia nós deixamos de ser no pecado de Adão. Aí tem alguns textos que a gente já leu, que é Efésios 2, 1 a 3, Efésios 4, 18 e 19, que vão revelar que tipo de picada da cobra nós sofremos, né? Que tipo de veneno nós sofremos, né? Efésios 2, 1 a 3 e Efésios 4, 18 a 19 vão nos dizer que nós nos tornamos sem de Jesus e filhos da ira, né? O que a gente já vem falando há um tempo. Então é esse veneno que entrou nas nossas vidas, é esse veneno que nos alcançou a partir do Éden. Então é isso que Jesus quer restaurar, ou renovar, ou regenerar na nossa vida. Ele quer tirar o que foi colocado pelo maligno na nossa vida. Beleza? Acho que é só, cara. Ah, não. Beleza, lembrei aqui. Aí depois Jesus ele fala algumas coisas sobre ele ser a luz e como as trevas negam a luz e como os filhos das trevas não gostam de receber a luz. E é um ponto que você estava falando no começo, antes da gente começar, do fato de Nicodemos se achegar a Jesus à noite, né? Vai ter vários pontos. Nossa. Sobre isso. Agora tem coisa isso aí. Vão ter vários pontos sobre isso. O primeiro entendimento é que ele não queria ser visto, né? A gente pode pensar assim. Claro que tudo a gente está pensando longe do texto, porque o texto não diz nada, só diz que ele veio à noite. Ponto. Não diz que ele estava o dia inteiro trabalhando e à noite ele estava livre, ele foi ver Jesus. Não diz que nesse dia estava muito sol e ele, poxa, tá sol, Jesus tá na praia e eu vou ver Jesus à noite, porque à noite eu posso ir lá e jantar. Não, o texto não diz nada sobre isso. Porém, a gente pode pensar que talvez ele sendo um fariseu do Sinédrio, alguém que a todo tempo precisava, entre aspas, desmascarar Jesus. Os fariseus tinham isso na sua mente, pois todo tempo eles queriam pegar Jesus em alguma questão, tentar mostrar que Jesus não era filho de Deus. Então a gente pode pensar que o fato dele ir à noite, como um homem de importância, um homem conhecido por todo Israel, mostre uma penumbra aí, né? Um jeito de chegar a Jesus sem que ninguém veja ele se aproximando de Jesus, para que ninguém fale, poxa, os fariseus agora estão se convertendo, os fariseus estão se aproximando de Jesus, e que assim ele fosse expulso do Sinédrio, né? Já que era um concílio, eles poderiam, poxa, o cara tá acreditando que Jesus é Deus, ele ficou doido, né? Sendo um fariseu, a gente pode pensar assim, e a gente pode pensar, fazendo um paralelo entre os dois, algo que o Mateus estava falando antes da gente começar, um paralelo entre Nicodemos e a mulher samaritana. A mulher samaritana foi ao meio-dia e Nicodemos foi à noite. A gente pode pensar nas trevas, né? Fala aí que você tinha falado sobre Gênesis, a criação. Gênesis, se eu não lembro aqui de cabeça, isso. Mas é Gênesis 1, verso 5, diz que Deus chamou a luz dia
dia e as trevas ele chama noite. E João, quando ele escreve entre vírgulas ali, de noite, ele com certeza estava dizendo alguma coisa, porque ele usa esse de noite para falar de Judas também, quando ele põe a parada e mete o pé da ceia. Aí João vai falar, e era de noite. Então eu acredito que João estava dizendo que, com base no que Jesus vai falar aqui na missão dele, que fala que aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reveladas. E ele vai falar aqui no verso 19 que a luz veio ao mundo, que a condenação é esta. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas que a luz porque suas obras eram mais. Então, aquele que não quer vir à luz é porque gostam das trevas. E por que gostam das trevas? Porque as trevas, elas escondem o pecado. Então a pessoa, ela não quer vir à luz, ela não crê em Jesus, ela não recebe Jesus, porque ela quer ficar nas trevas. É loucura. E por ela gostar disso e ficar ali, ela prefere ficar em trevas porque o pecado dela está em oculto. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Nicodemos. Você já parou para pensar aqui, quando Jesus vira para Mateus 7, lá em Mateus 7, 21, Samuel? Jesus não vira para aquelas pessoas e fala assim, afastai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Ele fala, vocês que praticam iniquidade. E iniquidade, meu irmão, é um pecado acima do pecado normal. Sabe por quê? Porque, cara, é pecado de crente. E a expulsa demônio. É crente que operou maravilha. Crente. Quem faz sinal e maravilha no nome do Senhor? É crente. Jesus vai falar para esses crentes que não conheciam, porque eles praticavam iniquidade. Então, o que seria a iniquidade? É você se valer de sua herança religiosa. É você se valer de cerimônias. É um orgulho que a pessoa vive escrava do pecado, mas ela não consegue enxergar que ela necessita nascer de novo, que ela necessita ter mudança de comportamento, que ela precisa para que ela para que a vida dela tenha fale que ela agora é uma nova criatura, ela precisa ter um novo comportamento. Então a pessoa não sabe, ela prefere ficar escondida e não entende. Então é perigosíssimo, entendeu? Então a gente não pode ir a Jesus de noite. Porque o interessante que você falou aí, você nem percebeu. A mulher samaritana estava de dia e Jesus a encontrou. E ele não, ele veio de noite. Então, assim, isso aí. Então, a gente, é aquilo, cara, a gente tem que odiar o mal mesmo. A gente tem que odiar tudo aquilo que é contra Deus, sabe? Porque você falou da o pensamento era como ele era. Havia um pensamento religioso de todo judeu, que todo judeu herdaria o reino de Deus por pertencer à descendência de Abraão. Então havia esse entendimento. Só que não era isso. Aí a necessidade do batismo quebra isso. Porque ele iguala todo mundo, Samuel. O evangelho iguala uma samaritana que é rejeitada a um cara principal do judeu guardador da lei. Ele bota todo mundo no mesmo nível. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o evangelho, ele une tudo. Bota todo mundo no mesmo nível. Você quer ver um discurso, Samuel, que é claro, de pessoas que rejeitam o filho, porque a gente está falando aqui de fé e incredulidade, ok? De aceitar o filho e rejeitar o filho. E o discurso, né, de quem rejeita o filho é o seguinte: olha isso. Algumas pessoas que rejeitam o filho dizem, por exemplo, tem muita gente hipócrita na igreja. Eu não quero saber de Jesus, não.
Ou então eu só quero saber de Jesus daqui e eu não vou congregar com ninguém porque tem muita gente hipócrita. Depois dizem que não, o evangelho, você está sendo muito radical, o evangelho não é isso, eu posso muito bem viver aquilo, a vida errada e continuar fazendo as coisas para Deus. Outras pessoas dizem, eu não recebo Jesus, eu não quero saber de Jesus, porque como é que Deus pode permitir, Deus ser bom e permitir tanto sofrimento no mundo? Esses discursos todos, na verdade, cara, eles só tentam esconder a rebelião que está no coração do homem. Porque o fundo da razão, as pessoas não querem Cristo, cara. Porque quem quer Cristo, irmão, não tem desculpa, não tem argumento, cara. Ele tá quebrado, ele tá quebrantado, ele quer Jesus, velho. Ele tá rendido à soberania do Espírito Santo, ao vento que soprou, e você não tem como controlar o vento. O vento é soberano, então você tá rendido ao Espírito Santo. E essa rendição e esse converter-se a Deus, né, que não é aceitar Jesus, converter a Deus e se voltar totalmente para Deus. Tem muita gente que confessa Jesus como Salvador, mas de boca. Não converteu. Então, a conversão, que é o que a gente está falando, dessa regeneração do novo nascimento, ele vem de uma quebra de argumento e humildade e aceitação ao testemunho do Filho, ao testemunho de Jesus. Quem você for, cara. A gente às vezes, isso acontece muito com a gente, cara. A gente tem que ter um coração muito humilde, porque às vezes a gente está ensinando, às vezes a gente começa a crescer em determinadas coisas, a gente começa a se achar. E se eu não falar, se eu não estiver falando, Deus não vai fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer, porque... E aí entra a iniquidade, filho. Porque vai entrar orgulho, vai entrar a autossuficiência, vai entrar... E eu não quero isso pra mim, não quero isso pra gente. Entendeu? Verdade. É verdade. Até... Não, assim, se você buscar, né, o conhecimento, o desenvolvimento por si próprio, você vai cair. É o que eu estava falando numa quarta-feira, onde eu tava com a oportunidade de trazer a palavra. Eu falei sobre o crescimento e sobre uma maturidade, mas centrada em Jesus. Na humildade. Na humildade, porque se você só cresce e amadurece ou ganha conhecimento, assim como a gente está passando aqui, né? Se eu só ganhar conhecimento, entendimento, vai chegar um momento que eu vou me tornar totalmente independente de Jesus, ou independente do Evangelho de Jesus. E eu vou me achar santo, santificado e alguém que tem por força própria a salvação, né? Se eu não abraçar todos os dias o Evangelho de Jesus, a regeneração, e entender que, cara, por mais que eu aprenda, eu ainda não sou nada. Por mais que eu saiba passar um vídeo aqui explicando um determinado assunto, eu não sou nada. Não sou nada sem Jesus, né? Se eu não estiver em Jesus, se o meu coração não estiver em Jesus, cara, não adianta todo conhecimento, não adianta toda sabedoria, não adianta de nada, né? Não adianta de nada. E esse discurso, né, de que somos alguma coisa, né, que de fato nós temos alguma coisa por força própria, tem que cair, né? Temos que ter todos os dias nosso coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo pois Jesus, sem você eu não sou nada, sem você eu não consigo fazer nada, por mais que eu tenha algum tipo de conhecimento, né? Senão a gente cai no erro de estar diante de Jesus sempre em trevas. Mas uma vez a gente estava em trevas. Efésios 2:1 diz, né? Nós estávamos mortos, mas ele nos vivificou. O problema é que a gente não pode cair no erro de Nicodemos, de tal cara você é referência, cara ser conhecedor, mas ir até Jesus em trevas. Isso. E nos apresentar diante de Jesus sempre em trevas. Entendeu? É cruel, né? Porque, cara, tu já pensou?
lá no grande dia ele virar pra mim e falar, eu não te conheço? Tá maluco, cara? Que isso, cara? Deus me livre, cara. E é iniquidade, né? É um pecado que ele deturpa as nossas intenções, cara. É uma coisa invisível, cara. Ele fica aqui, ó, coração do homem. Ele deturpa as nossas intenções, as nossas motivações. Entendeu? Verdade. E aí, cara, é diferente de um pecado do corpo, né? Da inclinação da carne, que a gente tá careca de saber, né? Mas é o que acredito também que estava sobre Nicodemos, né? Se valendo dessa herança religiosa, se valendo dessas rituais religiosas dele como forma de aceitação de Deus. O entendimento que ele tinha, né? Tu vê que ele já chega revelando quem é Jesus. Então ele sabe querendo já uma, né? Não tem que saber de nada. Um destaque. Mas se a gente for ver, cara, Nicodemos, ao que parece, ele meio que se converte, né? Sim. Parece que ele entendeu a mensagem de Jesus, né? Sim. Eu tinha anotado, mas eu perdi aqui o texto, que dá a entender. Que depois ele no final, ele passa a seguir Jesus, né? Então, que parece, ele recebeu, né? Ele entendeu. O que prova que não é impossível, né? Porque a Bíblia vai falar sobre a dificuldade do rico entrar no reino de Deus, né? E Nicodemos era rico e religioso, então um agravante muito grande, né? Só que é possível, através do batismo regenerador do Espírito, do trabalho, da obra de Jesus em nossas vidas, é possível. Qualquer pessoa, né? Por mais religiosa que seja, por mais rico que seja, é possível essa pessoa se entregar a Jesus. Tá. Acho que é isso, Matheus. Beleza, galera? Tranquilo? Então, fica para vocês esse entendimento, esse pensamento de que se talvez você aceitou Jesus só porque você falou e Jesus não é Senhor da sua vida, que você aí na sua casa não precisa se levantar sua mão, não precisa apenas você reconhecê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, como alguém que vai reinar sobre a sua vida, alguém que vai ser o Senhor da sua vida. E a partir disso, todos os dias, você voltar a reconhecer Jesus como Senhor da sua vida é o que vai te tornar santo, é o que vai te santificar no final dos tempos. E se você não é batizado, que você possa entender a importância e a centralidade do batismo, do novo nascimento no Espírito, que você possa entender a centralidade disso na sua vida e no plano de Jesus, né? Se você não fez, você crie consciência e faça isso, não como um simbolismo, mas como algo que de fato está acontecendo no reino espiritual. Algo que de fato está acontecendo no seu interior e na sua mente. Bom, se você tiver com dificuldade, se você quiser algum tipo de ajuda, oração, você pode procurar a mim, pode procurar o Matheus, pode procurar a Juliana, a Thalita, pode procurar o pastor Johnny, pode procurar a Dinha, você pode procurar alguém maduro na fé, você pode conversar com um de nós, né? Abrir o seu coração, falar, olha, eu não sei se eu estou mais para Nicodemos, se eu estou mais para mulher samaritana, a minha vida está assim, eu queria um direcionamento, não sei se agora eu preciso ser justificado, se agora eu preciso de um batismo nesse momento. Você possa conversar com um de nós, para que você possa ser esclarecido, para que a sua vida possa ser transformada pelo Espírito. Amém? Beleza, Matheus? Vamos orar? Deus, te louvamos, Deus, por essa aula. Deus, te louvamos, Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia morreu numa cruz, um dia o Senhor viveu a vida que nós não conseguimos viver, um dia o Senhor pagou pelos nossos pecados, Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu amor em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo seu zelo pelos teus filhos, ó Pai. Obrigado, Deus, por nos amar primeiro, Deus. Obrigado por esse momento, ó Deus, por que pudemos
conversar sobre a Bíblia, pudemos entender mais do que as tuas escrituras falam a nós, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama mesmo sendo pecadores, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem interesse em gerar em nós uma mente e um coração renovado, restaurado, um coração que é voltado para Ti, Jesus. Te peço, ó Deus, o Senhor possa abençoar cada pessoa que está vendo essa live, ó Deus, que em nome de Jesus, se há alguma dúvida no coração dos Teus filhos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los de todo pecado, juízo, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, Pai, a todos os dias de todo pecado, ó Deus, e do juízo eterno de Deus. Em nome de Jesus, guia-nos, Pai, guia a nossa vida, Deus. Não nos permita nos achegar a Ti em trevas ou longe de Ti, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Valeu, galera. Valeu, Mateus. Valeu, Eduardo. É isso aí.